Atenção, pastor, vou soltar aqui, hein? Atenção. Muito boa noite a todos vocês que nos dão o privilégio da sua audiência, você teleinternauta. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e começa agora, pela sua plataforma netfé.tv, mais uma edição do nosso programa de debates. E hoje eu tenho certeza que você, meu querido irmão, irmã, meu amigo, você que pensa, você que gosta de refletir sobre o dia a dia, sobre as questões bíblicas, sociológicas, históricas, enfim, você que tem o hábito de pensar, de analisar o contraditório, eu tenho certeza que você gostará demais, demais deste programa. Nós transmitimos aqui pela plataforma de stream netfé.tv. Se você não conhecia, passa a conhecer agora esta plataforma, que é uma plataforma com mote cristão, com conteúdo para toda a família. Em breve estaremos disponibilizando, além dos debates e programações de igreja, também música da melhor qualidade. Você precisa conhecer a programação da netfé.tv. Basta entrar, não é? www.netfé.tv e fazer o seu cadastro. Você faz o seu cadastro e a partir daí você tem acesso a essa plataforma de streaming onde você pode assistir conteúdo da melhor qualidade que vai de fato edificar a sua vida em qualquer lugar deste planeta, seja no seu celular, seja no seu tablet ou no seu computador. Netfé.tv. E a Netfé.tv, neste momento, chega até você oferecendo o debate. E nós vamos agora refletir sobre um texto das Sagradas Escrituras. Hebreus capítulo 10, versículo 38, Epístola aos Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz assim: mas o justo viverá da fé. O justo viverá da fé, versão atualizada. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Uma versão ainda mais moderna diz: o que for justo diante de mim viverá pela fé. Mas aquele que voltar atrás não será do meu agrado. A versão atualizada diz o mesmo texto: todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Olha, a versão corrigida é uma versão dura, que diz: a minha alma não tem prazer nele. O justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Qual o tema do debate de hoje, pastor Cruvinel? Covid-19 e vacina. Um tema muito atual. Covid-19 vacina. O comportamento dos evangélicos diante da ciência e a cura divina. Ora, muitos irmãos creem na atualidade de dons espirituais, creem na manifestação do poder de Deus, acreditam que Deus opera milagres, e eu quero asseverar que eu também acredito, mas isto é suficiente para que você rejeite a vacina? É suficiente para que você deixe de se vacinar, dizendo que Deus vai te curar se você pegar uma enfermidade, Deus vai lhe proteger? Existe, na verdade, um antagonismo entre fé e ciência. Quer dizer que se você tomar a vacina, equivale a que você esteja recuando, então Deus não teria prazer em você e, portanto, você estaria em pecado. Para debater comigo e nos ajudar a esclarecer assuntos, tanto na área teológica quanto na questão sociológica e política hoje, eu recebo meu amigo pastor, meu amigo professor, doutor Ivan Durães. Doutor Ivan Durães, ele é arminiano, ele é meu amigo, é arminiano, mas às vezes me dá a impressão que ele é reformado por conta do seu currículo, de tanto pós que tem.
pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, pós-doutor em Antropologia pela PUC de São Paulo, pós-doutor em Ciência da Religião pelo Mackenzie de São Paulo, pós-doutorando em Educação pela USF São Paulo, doutor e mestre em Direito, mestre em Ciência da Religião. E eu sempre falo a minha opinião sobre a questão da ciência da religião, que não é de fato teologia. Depois, se ele quiser, ele pode explicar isso. Bacharel em Direito, Filosofia e Teologia, autor de livros nas áreas do Direito, Filosofia, Religião, experiência docente na graduação, especialização, mestrado e doutorado em Direito e consultor jurídico. E depois, mas parece que estava fazendo um pós também em Sociologia, não estava? Bom, ele vai explicar isso. Eu quero saudar-lhe, dizendo: Rei Irene Tuquírio, a paz do Senhor em grego bíblico, boa noite, bem-vindo. Meu amigo, me permita, apesar da formalidade do programa, meu amigo Ivan Duran, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite, Pastor Cruvinel. Para mim é um grande privilégio, mais uma vez, reencontrá-lo em espaços de diálogo e em espaços de reflexão, tal qual este. Eu quero parabenizá-lo pela proposta e pela organização deste trabalho, que, pelo que eu observo e pelo que tem acompanhado a sua trajetória, é um processo que é um programa, uma programação que tem por objetivo estabelecer um equilíbrio entre conhecimento e piedade. Parabéns. Muito obrigado. O senhor está fazendo um pós-doutorado também em Sociologia, não é isso? Eu estou fazendo um pós-doutorado em Educação. De Educação? Estou já numa fase de conclusão. Quantos livros escritos, doutor Ivan? Olha, atualmente eu estou com 43 livros escritos, tanto livros em composição individual e também algumas participações em obras coletivas. Eu tenho uma paixão muito grande, Pastor Cruvinel, eu sei que você também, uma paixão em escrever, uma paixão em me lançar a pesquisas, investigações científicas. Maravilha. Meu amigo, eu estou para escrever agora um artigo chamado O Mestre e a Maestria. A diferença de ser chamado mestre e de ter em si a maestria. Estou pensando em elaborar alguma coisa. Mas vamos lá. Meu querido amigo, primeiro, o senhor é membro de alguma igreja evangélica? Me fala um pouco da sua caminhada religiosa, porque isso vai nortear algumas situações que nós vamos ter aqui nesse programa. Vamos lá. Perfeito. Eu nasci em uma igreja batista. Eu sou um cristão batista já há algumas décadas e atualmente eu congrego na primeira igreja batista da Penha, em São Paulo. Excelente igreja. Excelente igreja. Meu amigo, vamos lá. Covid-19 vacina. Comportamento dos evangélicos diante da ciência e da cura. O microfone do programa é seu. Primeira pergunta: existe discrepância entre fé e ciência? A palavra fé vem do grego pistes, não é? Ciência, conhecimento. Fé envolve algo metafísico, além do físico. E o conhecimento, a questão epistemológica, da teoria do conhecimento. E dá para casar uma coisa com a outra, doutor Ivan? Pastor Cruvinel, eu acredito que sim. Na verdade, fé e ciência, fé e conhecimento, portanto, não são dimensões que se colocam em atrito entre si. Na verdade, é possível, dentro de uma perspectiva, de uma compreensão da existência humana, é possível, tranquilamente, do meu ponto de vista, o diálogo entre fé e razão. Ou seja, eu entendo que não há uma dicotomia entre fé e razão, colocando-as entre inimigas. Durante um tempo, pastor Cruvinel, me permita, acreditava-se que aqueles que eram da fé necessariamente não poderiam ser da ciência. E por esse motivo, isso aconteceu por muito tempo, né, nos espaços religiosos. E só para se ter uma ideia,
era muito difícil, há tempos atrás, no século XX, final do século XX, enfim, nós encontrarmos irmãos em nossas igrejas preocupados em estabelecer uma vida acadêmica, porque se acreditava, e com equívoco, claro, um grande equívoco, que a vida acadêmica era um espaço de pessoas que não tinham fé. Eu me recordo quando cheguei à universidade, junto com alguns irmãos da igreja, enfim, nos encontrávamos na universidade, conversávamos a respeito da fé, da vida, no ambiente acadêmico. Algumas pessoas não acreditavam, algo do tipo, mas, puxa, vocês são cristãos? O que vocês fazem aqui na universidade? Exatamente. Então, exato, e acabou criando-se uma espécie de, eu chamo de equívoco assombroso, de que os espaços universitários não são espaços para cristãos. É claro que isto já é uma percepção do passado, né? Hoje eu tenho observado na minha trajetória acadêmica muitas pessoas de fé, muitas pessoas religiosas que se encontraram no espaço acadêmico e lá, inclusive, professam a sua fé, professam a compreensão de que é possível tranquilamente encontrarmos o diálogo entre o conhecimento, entre a ciência e a fé. E, curiosamente, pastor Cruvinel, me vem agora à mente aquela passagem em Provérbios, o livro de Provérbios, né? Enquanto sua Máximas estrutura sapiens, é poética. um livro de máximas sapiensais. Exatamente. E ele, em muitos momentos, em especial no início, mas em muitos momentos, coloca-nos diante de um desafio para buscarmos a sabedoria, para buscarmos o conhecimento. A Sim. própria é um convite, um desafio, né, para que nós busquemos o conhecimento e busquemos, sobretudo, o conhecimento de toda a nossa existência, tudo que está ao nosso redor e compreendendo, inclusive, que a própria natureza criada, tudo que o nosso conhecimento alcança, faz parte de um projeto divino, faz parte de um projeto da criação de Deus, do nosso Deus. Nós acreditamos num Deus transcendente e imanente, mas a religião muitas vezes excluiu a ciência. Quando eu digo a religião, não estou dizendo cristianismo bíblico, estou dizendo a religião. Por que não falar de Copérnico, Galileu Galilei, que teve que negar a sua descoberta do campo da astronomia, no caso, não é? Mas o que me causa preocupação, doutor Ivan, são as esdrúxulas teorias que nós acreditávamos que estavam emboloradas, voltando novamente como um remake. Por exemplo, movimento terraplanista. Esse movimento terraplanista como se fosse uma revelação das escrituras sagradas, não é? Algo sem fundamento. E me parece que esse tipo de insalubridade intelectual não estava morta, ela está viva e muitas vezes nos assombrando. Eu fico preocupado porque o senhor falou uma coisa no começo do século passado, nosso povo achava que quanto mais você estudasse, mais esfriava, por conta daquele texto, né, a letra mata, que tem a ver com o Ministério da Lei. Mas hoje eu vejo pessoas que têm prescrição acadêmica falando coisas inverossímeis, falando verdadeiras aberrações. E tem prescrição acadêmica. E aí a pergunta: ceder à ciência é renegar a fé? Porque nós vamos falar hoje de muitos crentes que não querem tomar a vacina porque acreditam que é uma preparação para o anticristo. Ceder à ciência é renegar a fé? Porque se Paulo renegou a fé quando orienta Timóteo a tomar um pouco de vinho com água, não é? Moisés, que era versado na ciência, não dos hebreus, mas do Egito. O que o senhor diz sobre isso?
Bom, eu digo o seguinte: essa passagem que você citou há pouco, de Paulo orientando, está lá em 1 Timóteo 5, né? 23, 22, 23. É um trecho muito bonito do ponto de vista de que nós nos deparamos com Paulo aconselhando, a partir do conhecimento científico da época, o seu é, pupilo, né, o seu aluno na caminhada cristã, a respeito de tomar um remédio, porque o conhecimento científico da época estava diretamente atrelado àquela compreensão de que a mistura de álcool, de vinho e água era algo que fazia bem ao estômago. Hoje, se Paulo estivesse entre nós, pastor Cruvinel, ele se dirigiria a Timóteo e diria o seguinte: Timóteo, vá fazer uma endoscopia. Timóteo, Exatamente. vá Tem procurar um cartão do SUS? cientista. Exatamente. Timóteo, tenha o cuidado de se lançar a uma alimentação saudável, não comendo isso, aquilo outro. Enfim, Exato. Paulo poderia dizer: Timóteo, o seu problema é falta de fé. O seu problema, Timóteo, talvez é porque você não está orando para que o seu estômago e É. a sua indisposição seja curada. Mas não, Paulo se vale ali do conhecimento científico da época para prescrever um tratamento a Timóteo. Paulo Mas poderia o dizer o senhor seguinte: acredita em Timóteo, cura divina, não acredita, doutor? O senhor acredita em cura sim, divina? acredito, Que Deus pode naturalmente, curar? acredito. Sim, inclusive me lanço a orações, a preces, a súplicas, quando me deparo com pessoas doentes, entes queridos que se encontram em circunstâncias difíceis da saúde. Isso faz parte da fé. Mas também Exatamente. isto não quer dizer que eu não vá buscar o conhecimento científico contemporâneo, porque isso seria, inclusive, uma tolice. Me permita, talvez, a rudeza da palavra, né? Seria uma estultícia, porque seria negar a compreensão de que o próprio Deus nos concede a possibilidade de acumularmos conhecimento e fazermos ciência. Porque, Cruvinel, existe algo que é tão fantástico em nosso cotidiano enquanto seres aprendentes, que é fazer ciência, que é eventualmente compreendermos quais são as possibilidades da mente humana. Isto é Exatamente. algo muito maravilhoso Aliás, nós aliás, observamos. aliás, amigo, esse é um presente de Deus quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Deixa eu dizer-lhes o seguinte: eu estou aqui com o doutor Ivan Durães, não é? Pós-doutor em Direito, pós-doutor em Antropologia, pós-doutor em Ciência da Religião e pós-doutorando em Educação, e ainda com o autor de 43 livros, que não são opúsculos que enchem prateleiras. Você pode, nesse momento, participar conosco, colocando no chat a sua opinião. O nosso debate agora, e nós vamos entrar depois desse prolegômeno aqui, desse momento introdutório, Covid e vacina, o comportamento dos evangélicos diante da ciência diante da ciência e da cura divina. Como os evangélicos têm se comportado? Gente, tem muita gente que fala mal do SUS, Sistema Único de Saúde, mas a grande parte dos países não tem SUS, que você tem que pagar. Se não pagar, você tem problema, não é? Em que pese as nossas fragilidades políticas, a igreja tem que ser sal da terra. Nós vamos terminar falando sobre isso. Eu quero chamar aqui, enquanto você que está nos assistindo pode colocar a sua opinião no chat, pode colocar aí, o chat já está aberto, a sua opinião, a sua pergunta ao doutor Ivan, pode até discordar dele se quiser, pode participe, não é? Interaja conosco. Eu vou chamar agora o vídeo de um amigo meu,
Professor Rubens Mandetta. Professor Rubens Mandetta é secretário de Educação na auspiciosa cidade de Bertioga, que, veja bem, por conta da Covid, por conta da Covid-19, aumentou muito o número da sua população, porque as pessoas foram para home office e, por conta de trabalhar em casa, mudaram-se para a praia. As casas que estavam fechadas foram tem bairros lá que aumentaram muito e certamente causou um grande problema. Como aquelas pessoas que trabalham ali, que são cristãs, se comportariam se a vacina estivesse disponível e eles não quisessem tomar por questão religiosa? Vamos ver a opinião dele? Meu nome é Rubens Mandetta, eu sou engenheiro, mestrado em economia, sou professor e nesse momento exerço a função de secretário municipal de educação no município de Bertioga. Eu venho aqui manifestar o meu pensamento como cristão que sou, temente a Deus, que respeita a opinião dos outros, mas acho muito temerário aquelas pessoas que, em nome de Deus, vêm manifestar-se contrária à vacinação. Como pode? O Senhor nos deu a inteligência, nos deu sabedoria quando nos fez a sua imagem e semelhança. Mandou o seu Filho para morrer no nosso lugar, pelos nossos pecados, para que houvesse vida. Como podemos negar a inteligência que Ele nos deu? Como podemos negar a sabedoria? Como podemos negar toda a ciência que só foi possível ser desenvolvida por conta da nossa inteligência? As pessoas que agem de forma contrária não respeitam o pensamento cristão. Olha só a opinião do professor Rubens Mandetta, secretário de Educação da cidade de Bertioga. Aliás, eu quero expressar meu agradecimento, prontamente ele nos atendeu. Diretor, já deixa no ponto aí a chamada, o vídeo do presidente da Comadesp, de uma convenção das Assembleias de Deus. Mas, doutor Ivan, e aí? Ele disse que quem age diferente, embora ele respeite o direito à opinião da pessoa, mas quem não se cuida, não se vacina, está fora do pensamento cristão. Como que o senhor pensa disso? Pastor Cruvinel, eu concordo com a fala do professor Rubens Mandetta e entendo o seguinte: na verdade, é preciso que nós venhamos admitir que estamos em um momento caótico de grandes proporções. Nós estamos em um momento em que o luto, a informação de morte, ela se tornou constante em nosso cotidiano. E a partir daí é preciso, pastor Cruvinel, que nós consideremos que o luto é luto coletivo hoje. Nós vivenciamos o luto coletivo. E negar a vacina, sem que haja fundamentação ou sustentação razoável, sem que haja argumentos a respeito da negativa, é algo extremamente delicado, porque pode demonstrar até uma espécie de egoísmo. Porque a pessoa que se nega a se vacinar sob o argumento de liberdade individual, dizendo eu sou livre, não vou tomar vacina, etc., aparentemente, é o que eu tenho a impressão, ela não está preocupada com o próximo. Ela não está preocupada com uma condição muito grave de saúde pública. Porque uma coisa é alguém afirmar, olha, eu não vou tomar vacina porque eu tenho provas científicas de que a vacina não é algo eficaz para o mal pandêmico que estamos vivendo. A outra coisa mas e as fake news? Opinião. Exato. Mas doutor, ele tem a prova chamada fake news.
Sim, sim. É algo horrendo, é escandaloso esse momento de fake news que estamos vivendo. As pessoas. Escandaloso, doutor, perdoa, escandaloso é um eufemismo. No meu ponto de vista, é criminoso. Sim, É sim. criminoso. Exato, ainda mais envolvendo questões de saúde pública, questão de vida ou morte, porque é algo deprimente nós nos depararmos, de um lado, com pessoas criando fake news, colocando vidas em risco, afirmando que determinada comunidade de pessoas morreu porque tomou vacina e etc. E do outro lado, nós encontramos um grupo de pesquisadores, cientistas, pessoas envolvidas com a saúde em busca da cura, ou pelo menos do amenizar o sofrimento. Eu espero, e digo isso do fundo do coração, pastor Cruvinel, eu espero que todas estas pessoas envolvidas na criação de fake news sejam devidamente responsabilizadas. E Exatamente. espero que isso ocorra o mais rápido possível. É claro que existe, eu defendo isto, existe o direito humano à vacina eficaz. O direito humano à vacina que, de fato, ela venha trazer mais possibilidades de vida. Então, para isso, nós temos uma série de protocolos que cientificamente devem ser observados. Agora, como você bem disse, né, o criminoso é deixar de lado todo este conhecimento científico acumulado e criar fake news apenas com disposições ou impulsos ideológicos. Porque nós estamos em um momento em que o luto passou a ser politizado. A Politizado. discussão a respeito a discussão a respeito da eficácia ou não da vacina não coloca um grupo de pessoas em uma discussão racional. Por quê? Uma pessoa eventualmente apaixonada por alguma disposição ou alguma orientação política, às vezes não admite que a vacina pode ser eficaz apenas por conta de um programa de poder que eventualmente ela vislumbra ou ela mesma está envolvida. E eu Eu. fico mais triste. Oi, pode falar, pastor. Não, pode terminar sua linha de raciocínio, professor. Pode terminar. Tá? E eu fico mais triste ainda quando vejo cristãos envolvidos em fake news. Fico mais triste quando me deparo com cristãos que se transformaram, pastor Cruvinel, em verdadeiros missionários políticos. Não atuam como missionários do reino, como missionários da causa do evangelho, mas como missionário da ideologia política A ou B. Isso é tão curioso porque toda a energia desses que eu chamo de cristãos missionários políticos é para defender o seu ponto de vista ideológico político e atacar aquele ponto de vista que ela rejeita. Então, hoje, nós vivenciamos um Mesmo que momento tenha alguma que... coisa de bom ali. Pois Mesmo, é, mesmo, mas claro, claro. Mas o cristão professor, que, a que oi, politização da pandemia, é o que nós estamos vendo na CPI da Covid. Nós vemos ali, bom, a Bíblia diz em Isaías 5:20 que ai dos que ao mal chamam bem, ao bem mal, fazem da luz escuridade, da escuridade luz, não é? Eu até, em que pese o direito de serem indicados alguns membros daquela comissão, mas eu tenho dificuldade de aceitar o fato moral de alguns membros daquela comissão. Alguns deles, acredito que moralmente não deveriam estar lá. Não deveriam estar lá.
que uma comissão parlamentar de inquérito deveria ser, bom, primeiro, não é? Como o próprio Supremo deveria ser também, pessoas ilibadas, de notório saber, não é? E muitas vezes essas comissões só têm fundamentação política, ponto. Isso é óbvio que a pandemia tem sido politizada. Eu vou tomar exemplo do estado de São Paulo, que é o meu estado. Cristão, ele é do céu, ele é da direita nem da esquerda, ele é de Deus. Então, de que lado você é? De cima, não é? De cima. Mas nós vimos aqui um partido, o governador de São Paulo na época um pouco antes da pandemia, carnaval estourando. Depois, nós vimos aí os hospitais de campanha sendo desmontados, como nós vimos aí também defesas esdrúxulas em todos os âmbitos do governo. Esdrúxulas, todos. Então, a pergunta é, como o cristão se posiciona? Muitos irmãos dizem, não vou tomar porque vou virar um jacaré, ou vou virar sei lá o quê. Irmãos, Deus já não prometeu a você um corpo transformado? Será que se você virar mesmo um alligator, Deus não vai te dar um corpo transformado? Ah, mas eu sou pentecostal. Então eu quero chamar agora um vídeo de um dos grandes líderes pentecostais do Brasil, pastor Carlos Roberto Silva, presidente da Comadesp, uma convenção, presidente da Assembleia de Deus de Cubatão e presidente da Comadesp. Eu gostaria, doutor, que o senhor comentasse o que o pastor Carlos Roberto Silva vai falar agora. Vamos lá. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Carlos Roberto Silva, pela misericórdia de Deus, pastor da Assembleia de Deus de Cubatão e também presidente da Comadesp, uma das convenções das Assembleias de Deus aqui no estado de São Paulo. Quero parabenizar o amigo e pastor Roberto Cruvinel por esse tema tão importante. A minha opinião é a seguinte, amados: Covid-19 e fé. Nós não temos outra alternativa, senão lavar as mãos com água e sabão, higienizá-las com álcool gel e, ao sair de casa, use a sua máscara. E fora disso, tome a vacina. Não tomar a vacina é desobediência às autoridades sanitárias do país. Isso é pecado, segundo a palavra de Deus. Outro sim, não tomar a vacina por questão de fé é tentar a Deus. Jesus foi tentado por Satanás e ele diz assim, não tentarás ao Senhor teu Deus, usando a própria palavra. Agora, meu irmão, se você tem fé, tome a vacina, faça tudo isso, tome a vacina e saiba que nenhuma vacina até agora tem 100% de eficácia. Há um pequeno percentual de pessoas que, mesmo tomando as 2 doses da vacina, poderão ser infectadas, poderão transmitir e poderão até morrer. Use a fé para isso, já que nenhuma vacina tem 100% de eficácia, você tem muita fé, tome a vacina e tenha fé para você não cair nesse percentual que não está coberto pela vacina. O resto, faça o que tem que fazer, vamos confiar no Senhor e vamos em frente. Um grande abraço a todos. Fantástico, pastor Carlos Roberto Silva, presidente da Comadesp, uma das convenções ligadas à Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil, a quem eu deixo minha gratidão e gostaria de tê-lo no nosso debate aqui. E aí, doutor Ivan, nós já temos perguntas aqui dos nossos ouvintes, dos nossos teleinternautas. Quero dizer aos teleinternautas que o chat está disponível, né, para computador, me parece. A nossa equipe, o diretor daqui a pouco vai me mandar algumas mensagens aqui, mas eu tenho uma equipe também do nosso... O diretor está me dizendo no meu ponto que está liberado para celular também. Daqui a pouco, Tânia, eu vou apresentar a sua pergunta, mas e aí? O que o senhor acha do posicionamento do pastor Carlos? Ele diz que é pecado não se vacinar. Eu acredito que o pastor Carlos Roberto Silva, ele contribui com a sua fala para a saúde coletiva, pastor Cruvinel. Ou seja, eu fico muito alegre quando me deparo com uma liderança cristã, como este pastor que falou há pouco, que orienta os fiéis que estão vinculados à sua organização religiosa a terem comportamentos
basilares relacionados à higiene, relacionados a procurar evitar a contaminação por Covid-19. Veja que interessante. Comportamentos ou atitudes do tipo lavar as mãos, tomar cuidado com o contato físico, distanciamento, tudo isso, pastor, nós já encontramos no Pentateuco. O livro de Levítico, a partir do capítulo 12, nos coloca diante de instruções sanitárias. Então, já no Pentateuco, já na lei de Moisés, nós encontramos orientações em um belíssimo código sanitário. Então, voltando à nossa fala inicial a respeito do diálogo entre fé e razão, do cuidado para com esses aspectos sanitários que a Covid exige de todos nós. Veja só, pastor Cruvinel, eu me recordo agora que, inclusive, Jesus, quando ele cura um leproso, à época, que deveria estar em condição de isolamento, tal qual a lei, Jesus faz o seguinte, ele cura o leproso e diz, vá agora se apresentar aos sacerdotes. E quem eram os sacerdotes naquela época? Qual era a função do sacerdote no que dizia respeito a questões atinentes à saúde pública? O sacerdote, ele exercia uma função de médico sanitarista. Era ele que estava diante da observância da lei de Moisés, concernente ao Código Sanitário, e ele que dizia, olha, você está curado, pode ser da quarentena, pode entrar na quarentena, enfim. Então, nós observamos que Jesus, quando pede para o leproso curado, para que ele procurasse o sacerdote e se apresentasse a ele, eu tenho a impressão que nós encontramos o próprio Jesus dando atenção à estrutura sanitária do seu tempo. Ou seja, havia uma regra, havia uma norma ali a ser cumprida. E Jesus disse, olha, vá, cumpra esta regra. Se o sacerdote reconhecer que de fato você está curado, saia da quarentena. Este é o sentido que nós encontramos nestas orientações sanitárias, já no comportamento de Jesus em relação a esta observância. E veja o que eu gostaria de destacar agora, não sei se eu tenho tempo, pastor Cruvinel. Nós temos um intervalo para entrar, mas o senhor pode destacar o que o senhor quiser. Fica à vontade. Perfeito. Eu gostaria de fazer um destaque, que é o seguinte. Nós estamos diante de um conjunto de pessoas, até mesmo pessoas que fazem parte de igrejas, organizações religiosas, de um modo geral, que se negam peremptoriamente a estes cuidados sanitários, bem lembrados pelo pastor Carlos Roberto Silva. Então, nós temos um cuidado que eu destaco aqui, que é o de uso de máscaras. Ora, nós temos hoje uma lei federal que impõe a todos nós o uso de máscaras. E quantas vezes nós nos deparamos com cristãos, às vezes pastores em locais públicos que não utilizam máscaras? Ora, o que isso significa? Será que nós estamos diante de estruturas religiosas que não querem cumprir a lei? A isso nós chamamos desobediência civil. É algo interessante. O que nós podemos observar neste comportamento de alguns cristãos no que diz respeito à desobediência civil, ou seja, a desobediência de uma norma instituída? Alguém pode dizer, mas espera um pouquinho. Na Bíblia, há episódios de desobediência civil. Concordo. Nós temos, por exemplo, pegar casos mais clássicos, né? Nós temos as parteiras do Egito, que não cumpriram a determinação de Faraó, a legislação presente no Egito na época. Nós temos Sadraque, Mesaque e Abednego, que também não cumpriram a norma. Temos Daniel, enfim.
temos os próprios apóstolos, o apóstolo Pedro, que lá em Atos 5, em dado momento, ele diz: é mais importante obedecer a Deus do que os homens. Então, ali nós encontramos, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, manifestações de desobediência civil. Agora, este comportamento dos cristãos evangélicos em praticar a desobediência civil, em não usar máscaras, por exemplo, será que eles estão em conformidade com os parâmetros que aqui eu chamo de desobediência civil constantes na Bíblia? Não. Não me parece. Por quê? Não. Exato. Não estão. Por quê? A desobediência civil constante no texto sagrado diz respeito a desobedecer, olha só que interessante, a desobedecer preceitos normativos do Estado ou da autoridade constituída que não permitem o exercício da fé. Agora, o não usar máscara não está relacionado em exercício da fé. É uma desobediência civil que, sinceramente, para mim, é algo inexplicável. É algo inexplicável. Meu Há uma amigo, norma... você veja, me desculpa não querendo interromper, mas já interrompendo, parafraseando um grande entrevistador brasileiro, você veja que, bom, o primeiro texto diz que nós devemos amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. Se você coloca em risco, você tem fé para você e não tem fé para o seu irmão, o seu semelhante, o seu próximo, você arrisca acontecer uma situação colocando essa pessoa no bojo da sua própria fé. A Bíblia mostra, inclusive, situações de isolamento social no Antigo Testamento. A Bíblia mostra isso, isolamento social, coloca fora do arraial, não é? Muitas vezes dizem, não, mas as igrejas vão quebrar. Então, é lógico, todo mundo vai sofrer. Nós estamos vivendo uma época difícil e que mesmo os nossos governantes não vão acertar todas. Lamentavelmente, que entre essas picuinhas políticas se pontua o erro e não o acerto. E você tem vários acertos, não é? E muitas vezes se discute exaustivamente o erro e sem chegar a conclusão nenhuma. Agora, existem também defesas mal intencionadas, defesas que são que tem um chantilly por cima, mas por baixo a intenção ela é, por exemplo, todas as igrejas perderam membresia, todas as igrejas perderam membros para a Covid-19. Mas não perderam membros aqui na Terra, mas não na glória. Nós dissemos até logo. O luto é difícil, mas igrejas que têm comportamento flutuante, que não têm membresia, essas sofreram muito mais, porque elas dependem da arrecadação diária. E aqui, em que pese, eu não estou entrando em juízo de valores, não é? Mas a diversidade... O deserto só serve para duas coisas: matar rebelde e purificar crente. Para duas coisas serve o deserto. No deserto, os crentes foram purificados e os rebeldes se perderam. No sentido da desobediência a Deus, né? No sentido da morte física, não é? De desobedecer a Deus. Ora, quem é crente, passou crente em qualquer momento. A história mostra que Lutero e Calvino passaram épocas, encontraram epidemias na história. O que eles fizeram? Os irmãos mandaram eles se recolherem. Não é assim, professor? Exatamente. Nós encontramos momentos na história, pastor Cruvinel, momentos difíceis, tais quais como estes que nós estamos vivendo, em que homens e mulheres de fé deram testemunho de conduta,
deram testemunha de não se envolver em discussões desnecessárias e deram testemunha, inclusive, em recuar. Porque, olha, se há tempo para tudo, há tempo também para recuarmos. E hoje nós vivemos esse tempo de não abraçar, esse tempo de recuarmos, esse tempo de nos distanciarmos. E há, de fato, grandes ícones na história da igreja, na história da fé cristã, que realmente perceberam que não era momento para aglomeração, não era momento para se reunir com multidões para pregar a palavra, para levar o evangelho. Porque olha só, se o evangelho ele está intimamente relacionado ao amor, amor a Deus e amor ao próximo e amor a nós mesmos, não há encaixe em manifestações egoístas que desconsideram o amor ao próximo, desconsidera o amor, inclusive, a si mesmo. Isto não é evangelho, isto é esse tipo de comportamento negacionista Professor, de alguns. Pode falar. o senhor termina a linha de raciocínio, que nós precisamos ir para o intervalo e já temos 2 perguntas aqui. Termina a linha de raciocínio. Tá. Perfeito. Esse tipo de negacionismo presente cada vez menos, em certos grupos evangélicos, é algo horripilante, é algo assustador. Estamos em um momento caótico e precisamos encarar este momento que vivemos e medirmos com muito cuidado, com muita cautela, colocarmos na balança o nosso comportamento em todos os relacionamentos que temos e também medirmos aquilo que falamos. É um momento em que nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que falamos. Porque, em dado momento, nós podemos utilizar palavras não para reconstrução do que estamos vivendo, mas para destruição. Depois do intervalo, eu quero colocar um apontamento aqui a respeito de Jerusalém arrasada, cativeiro babilônico. E aí, o que aconteceu na sequência? Surgiram líderes. E é este momento que nós estamos a aguardar os líderes. Bom, mas deixa isso para depois. Líderes alçados por Deus, não líderes alçados por ideologias. Vamos ao intervalo, voltamos já já. Obrigado, doutor. Gente, eu quero falar com você que você pode agora inscrever-se na netfé.tv. A netfé.tv tem levado até vocês conteúdo da melhor qualidade. É muito simples, é muito fácil. Basta entrar neste momento aí, assim que terminar o programa mesmo, na página principal da netfé.tv, e ali há um local para cadastro. Insira aí e-mail, faça o seu cadastro. Olha, material, aliás, conteúdo da melhor qualidade, e você com certeza será edificado com mensagens, pregações, ensinos, debates, louvor, música da melhor qualidade. Então não deixe de inscrever-se netfé.tv. Deixa eu te falar mais uma coisa aqui. Quero falar que você pode estudar, ser um dos meus alunos em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar no mundo. Nós temos hoje alunos na Bélgica, na Inglaterra, em Portugal. Estude teologia à distância. Nosso seminário é reconhecido por 2 convenções das Assembleias de Deus. 2 convenções das Assembleias de Deus. Nós temos o curso de preparação ministerial, 14 matérias. Curso básico, 24 matérias. Médio, 36 matérias. E avançado, 47 matérias mais monografia. Nossos cursos são cursos livres. Você recebe todo o material de uma vez. Após a aprovação, você recebe certificado e histórico escolar. Venha ser um dos meus alunos. Nós temos grupo específico para cada um dos nossos alunos. Então, entre aí
no meu WhatsApp e peça informações. Pode pedir agora mesmo, que em seguida nós enviaremos informações sobre os nossos cursos, tanto os cursos regulares, como o nosso curso de escatologia online. E em breve, também mais uma sala de grego bíblico. Anote, WhatsApp 11 96766 5787. 11 96766 5787. Mais uma vez, 11 96766 5787. Vem estudar, venha comigo estudar teologia. Voltamos. Muito bem, vem estudar teologia comigo. Voltamos para o nosso debate e nós temos duas questões aqui. E eu preciso apresentá-las agora. Sei que o senhor falou que tinha um apontamento a fazer, mas eu preciso responder aos participantes. Aliás, eu quero agradecer a sua participação. Se você quiser deixar a sua participação agora, basta entrar no chat da nossa live, do nosso programa, e escrever. Coloque de onde você está nos assistindo, qual é a cidade, estado ou mesmo país que você está nos assistindo agora. Vamos lá, estou aqui recebendo o doutor Ivan Durães, que é um escritor com uma vasta obra. Ele é pós-doutor em Direito, pós-doutor em Antropologia, pós-doutor em Ciência da Religião, pós-doutorando em Educação, doutor em Mestre em Direito, professor. Não é um amigo muito querido já de algum tempo. Muito gostoso ir à casa do professor Ivan Durães para ver os manuscritos que ele tem. E esses dias ele me fez uma promessa, né? Eu vou aguardar sobre o manuscrito, sobre a questão da capoeira. Mas a Tânia, ela diz: toda ajuda, como a vacina, é boa. Nem tudo podemos responsabilizar Deus. Muitas doenças são resultado dos homens e por eles devem ser tratadas e sempre com fé em Deus. Concorda, pastor? Eu concordo, Tânia. O senhor concorda, professor? Concordo perfeitamente. Em gênero, número e grau. Tá vendo? A Tânia é uma pessoa que... Irmãos, Deus nos deu massa encefálica para pensar. Não é? Nós não podemos ser, sempre digo aos meus alunos, que não sejam como antenas parabólicas repetindo um sinal alheio. Às vezes o sinal vem de tão longe, 300, 400 anos atrás, e quando chega em você, você já não sabe não consegue discernir direito o que aquele sinal quer dizer. Então, é verdade, não é? Então, nós devemos pensar, ponderar, não é porque líder A, B ou C diz assim, não, vamos abrir tudo aqui, deixa o povo cultuar. Eu estou falando para cristãos, não é? É óbvio, irmão, quem tem que trabalhar, vai trabalhar mesmo, mas sempre com os cuidados, como foi colocado aqui pelo pastor Carlos. Uma outra colocação, a Júlia de Sorocaba, olha só, não sabemos nem que vacina tomar. Cada hora falam para tomar de diferentes laboratórios. Como a igreja pode ajudar? Ela pode opinar sobre isso? Pois não, professor? Fique à vontade. Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Isto acaba colocando a igreja diante do seu papel, que é orientar, que é aconselhar, que é, de fato, estabelecer uma comunidade de fé de ajuda mútua. E algumas igrejas maiores, a exemplo da minha, ela tem em seu corpo, em sua membresia, médicos, pesquisadores da área da saúde. Então, é possível que estas organizações religiosas que tenham esses profissionais, elas montem, inclusive, pastor Cruvinel, um comitê de orientação para Covid-19, um comitê de orientação de comportamento no cotidiano em tempos de pandemia. Em nossa igreja, nós temos, graças a Deus, o privilégio de contarmos com vários médicos, vários pesquisadores na área da saúde.
E desde o início da pandemia, nós montamos um comitê. E esse comitê, ele acabou orientando todas as decisões da igreja no que diz respeito à atuação do culto, ao isolamento, ao fechamento das portas, enfim. E também este comitê orientou a membresia a como se comportar. Muito bom. Então, nós temos esta possibilidade em igrejas grandes. Quero dizer ao senhor Desculpe. que nossa igreja hoje não é tão grande, nossa igreja, Brasil para Cristo em Arujá, e nós fizemos exatamente isso, juntamente com o nosso pastor presidente, pelo Zoom, uma reunião com os nossos obreiros, as decisões foram tomadas, e mesmo quando houve flexibilidade, nós ainda continuamos ainda com aquele isolamento, ainda mais um pouco, porque nós sabemos que Deus iria nos guardar. Mas sim, pode continuar. Porque eu quero fazer a chamada logo que o senhor terminar. O senhor falou dos médicos, mas o que ele gostaria de saber é se politicamente nós também podemos influenciar. Porque eu tenho aqui o vídeo de um deputado federal, que, aliás, é um deputado federal terceiro mandato, foi secretário de Turismo do Estado de São Paulo e é meu pastor. E antes de ser deputado, é um homem de Deus. Vamos ver a opinião dele já já. O senhor quer terminar sua linha de raciocínio? Eu chamo o pastor. Perfeito. Pastor Cruvinel, eu não tenho fomentado ódio à política ou a políticos. Eu entendo que isso é um erro. Eu entendo que é um erro também organizações religiosas incentivarem os seus membros a odiarem o político X e a amarem o político Y. Este não é o papel de uma organização religiosa. Na verdade, o papel de uma organização religiosa é muito maior do que isso. É muito mais abençoador do que se envolver em cisâneas ideológicas. Porque quando a igreja ela se envolve no discurso de ódio X ou discurso de ódio B, esta igreja ela se apequena. Ela acaba, na verdade, demonstrando que ela esqueceu qual é a sua missão enquanto igreja. Mas isso não quer dizer, por óbvio, que nós cristãos não temos as nossas manifestações e interesses religiosos. Não é isso. É lógico. Muito pelo contrário. Vamos ouvir, então? Todos nós temos a liberdade de termos uma feição pela ideologia, pelo partido, pelo nosso candidato XYZ. Claro que temos. Sim. Mas isso também não nos faz pior ou melhores, porque estamos com um candidato que gostamos, que respeitamos, que conhecemos a sua trajetória, em relação ao outro irmão da nossa igreja que não gosta do nosso candidato. Exatamente. Isso é muito curioso, porque temos observado irmãos de fé, de caminhada de anos e anos e décadas, que de repente não se conversam mais, apenas entrincheirados, né? Entrincheirados por questões políticas. Doutor, eu vou chamar aqui, então, esse vídeo, nós estamos caminhando para o final já, mas eu quero chamar aqui o vídeo do pastor Roberto de Lucena, que é deputado federal. Vamos lá. Amigos, eu sou Roberto de Lucena, sou pastor há 35 anos e sou deputado federal. Hoje eu estou participando deste programa especial que fala sobre Covid-19 e vacina, o comportamento dos evangélicos diante da ciência e da cura divina, a convite do meu amigo pessoal, particular, o pastor Roberto Cruvinel, que é uma bênção para todos nós. E, pastor Cruvinel, você sabe que eu sou filho da Igreja Brasil para Cristo, uma igreja que nasceu da manifestação deste dom de cura divina, de operação de maravilhas.
A Igreja Brasil para Cristo é fruto do grande avivamento espiritual que aconteceu nas décadas de 50 e 60 e que teve no missionário Manuel de Melo um dos seus grandes ícones. Eu creio em cura divina e acredito mesmo que Deus capacita homens, qualifica homens que desenvolvem, através da ciência, remédios e vacinas para que nós possamos enfrentar os males que afligem a sociedade. O apóstolo Paulo também acreditava 100% em cura divina. Ele muitas vezes não podia ir orar pelos doentes, mas mandava um lenço com o suor do seu rosto para serem colocados, ou para ser colocados sobre esses doentes, e quando isso acontecia, eles eram curados. Você se lembra que ele naufraga perto da ilha de Malta e Deus o usa para curar pela imposição de mãos o pai do dono da ilha de Malta. E isso provocou um grande avivamento espiritual lá naquela ilha, naquela localidade. Mas esse mesmo apóstolo Paulo escreve para Timóteo e diz assim: olha, não toma só água, toma um vinho também, para que, por causa da dor no estômago que você tem e por causa das muitas enfermidades. Ele podia ter mandado um lenço para Timóteo, não é verdade? Ele podia ter simplesmente imposto as mãos, mas ele, o apóstolo Paulo, ele tinha essa maturidade de entender que nós devemos fazer tudo como se tudo dependesse de nós e confiar em Deus como se tudo dependesse de Deus. Deus abençoe, um grande abraço. Eu amo você, pastor Provinel. Deus abençoe o Brasil. Sou muito grato pela vida do pastor Roberto Lucena, deputado federal, pelo seu trabalho em Brasília. Ele sempre me diz assim que nós devemos procurar, né, os que estão à direita da esquerda e os que estão à esquerda da direita. Porque nós precisamos de pessoas que consigamos conversar para ajudar o Brasil, né, a caminhar, não é? É muito importante, pastor, Deus te abençoe, muito obrigado. E aí, doutor, caminhando já para o final, para as conclusões, e já tem mais perguntas aqui, comenta o vídeo do pastor Roberto de Lucena. Perfeito. Eu quero mandar o meu abraço para o pastor Lucena e registrar mais uma vez. Eu fico muito grato ao Eterno, muito grato ao Senhor, em me deparar com lideranças cristãs, lideranças significativas no contexto evangélico, em defesa do diálogo, em defesa da vida, em defesa, inclusive, de uma compreensão equilibrada, adequada da fé cristã. Gostei muito, inclusive, do paralelo que ele fez com Paulo, né? Ora, mandava lenços, impunha as mãos, outrora disse, olha, venha, Timóteo, você deve se valer do conhecimento científico que temos hoje. Isso é muito, muito interessante, gostei bastante, aprendi muito com esta colocação do pastor Lucena. Amém. Bom, o Carlos, ele está dizendo aqui, quanto à vacina, lembrar de Lucas 4,12. E Jesus, respondendo, disse-lhe, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus, por isso devemos sim tomar e seguir crendo em Deus. Bom, né? Não tentarás Excelente. o Senhor teu Deus. Agora, qual vamos tomar? AstraZeneca, como é que é lá? Pfizer, qual é a outra? Pfizer, isso. Coronavac. Irmão, eu E outras que especificamente, virão. na verdade, a segunda geração, a terceira geração, o spray que eles estão fazendo. Gente, houve uma época, antes da penicilina, que muita gente morria. Louvado seja Deus pela penicilina, não é? Luiz Pasteur, eu tenho dificuldade de falar afrancesadamente, não é? Mas era um homem temente a Deus. Quantos cientistas tementes a Deus? Quantos cientistas tementes a Deus
que Deus deu sabedoria a eles. E aí, para encerrar, eu gostaria que o senhor fizesse uma reflexão. Qual é o papel da igreja? O senhor disse que queria fazer um apontamento sobre Israel e depois colocar, para terminarmos, antes das suas considerações finais, qual é o papel da igreja dentro desse cenário que está aqui, não é? Como a igreja tem que se comportar? Perfeito. Vamos lá. Eu havia dito anteriormente que, em dado momento da história de Israel, nós nos deparamos com Jerusalém destruída. Encontramos um povo que saiu do cativeiro babilônico e se encontra em uma circunstância de terra arrasada. E surgiram líderes lá no antigo Israel para incentivar e orientar o povo à reconstrução da terra. Eu tenho a impressão, pastor Cruvinel, eu tenho dito isso em muitos momentos. O papel da igreja hoje é se voltar à reconstrução. Nós temos um país para ser reconstruído. Um país que está em situação terrível. E negar esta realidade é doença religiosa. Tal qual lá no antigo Israel, quando Jerusalém estava destruída, os líderes, as pessoas que lá estavam, não negaram que de fato a terra estava arrasada. E hoje chegou o momento de nós reconhecermos: o Brasil está em uma situação muito difícil e deve ser reconstruído. A partir daí, eu acredito que o papel da igreja é construir e reconstruir espaços de acolhimento e auxiliar de maneira intensa, significativa, na reconstrução desse país. E outra, quando nós nos envolvemos na reconstrução de uma realidade, não há tempo para bobagens que não sejam, que nos afastem deste alvo. A igreja hoje ela está precisando de um alvo, e este alvo nós já sabemos qual é. Este alvo diz respeito a estabelecer critérios e espaços de dignidade. E a nossa dignidade enquanto seres humanos, ela se apresenta de maneira sólida quando nós nos tornamos dispenseiros do amor, dispenseiros de uma mensagem, dispenseiros do encontro. Porque o papel da igreja hoje é estabelecer espaços de encontro. Encontro com Deus e encontro com a ajuda, o auxílio ao próximo. O próprio Paulo, que foi citado múltiplas vezes entre nós, né? Ele nos orienta a fazermos o bem sempre, e principalmente aos domésticos da fé. Exato. É o papel da igreja hoje. Agora, o senhor vê que, para encerrarmos, nós estamos encerrando mesmo, o senhor vai fazer suas considerações finais, falar dos seus livros, dar os seus contatos, mas às vezes as pessoas têm um entendimento equivocado da Bíblia, porque a palavra comunhão, koinonia no grego, vem da raiz do verbo grecoin, compartilhar, não é só na vertical, mas também é na horizontal. E muita gente entende que o coração está no céu. Sim, o coração está no céu, seus pés estão na terra. A Bíblia não diz vós sois o sal da igreja, mas também a Bíblia não diz vós sois o sal do céu. A Bíblia diz vós sois o sal da terra. Então nós temos que brilhar na terra, fazer diferença na terra. No céu nós vamos povoá-lo pela misericórdia de Deus, por bondade, por graça divina. Mas aqui na terra nós temos que fazer direito, nós temos que nos posicionar direito. E, às vezes, entender que a nossa fé não pode ser imbecilizada. Quem só ora e não estuda, quem só estuda e não ora, pode se tornar uma geladeira. Ninguém coloca nada vivo dentro da geladeira, ninguém coloca uma vaca na geladeira, coloca um bife. Não coloca uma plantação de alface, coloca o alface tirado porque ele precisa ser conservado. Porque a pessoa só ora, só estuda e não ora. Mas quem só ora e não estuda pode se tornar um fanático imbecilizado.
A palavra tem que fazer diferença e nos trazer liberdade mental também. E relacional, tanto com Deus quanto com as pessoas. Doutor Ivan Durães, meu amigo, muito obrigado. A Netfé te agradece, eu te agradeço tremendamente. O senhor tem 1 minuto e meio para suas considerações finais. A tela vai ficar só no senhor e depois eu volto para que você dê aí as suas redes sociais e eu vou fazer minhas considerações finais também. Fica à vontade. Perfeito. Eu quero, antes de mais nada, agradecer o convite. Sinto-me extremamente honrado em participar de momentos como este, em que podemos dialogar a respeito da vida, a respeito do cotidiano, a respeito dos problemas que o mundo tem enfrentado nos dias atuais. E aqui vale destacar que a proposta do Evangelho não é nos blindar das adversidades da vida, dos vírus que eventualmente estão esparramados por aí, notadamente da Covid-19. Mas existe, por outro lado, uma promessa no Evangelho, que é uma promessa no sentido de que Deus, o Eterno, nos dá força, nos dá sustentabilidade e nos permite que em momentos de extremada crise, seja ela qual for, nós podemos nos comportar como seres humanos amorosos, como seres humanos que consegue compreender a dor do próximo, compreender a dor da perda, e diante da perda, diante da dor do próximo, nós podemos compartilhar amor, afeto e ternura. E esta é uma face maravilhosa do Evangelho, que é a face de Jesus. É a face de Jesus que nos permite nos mostrarmos humanos diante da tragédia. E em série de considerações finais, pastor Cruvinel, eu gostaria de deixar esse desafio a todos nós. É momento de fé. Vivemos um momento em que se espera de nós fé, mas se espera de nós uma fé que compreenda que nós temos instrumentos, inclusive instrumentos científicos, que nos permitem enfrentar determinados desafios. É isto aí, caminhemos firmes, com fé, e caminhemos também com esperança de que há instrumentos científicos que podem nos trazer paz, saúde e também prosperidade. Maravilha. Muito bom, doutor Ivan. O senhor gostaria de falar de algum dos seus livros e também deixar o contato aqui para que as pessoas possam te encontrar nas redes sociais? Sim. Eu estou nas redes sociais, no Insta, é mais fácil, eu estou publicando mais no Insta esses dias. Eu estou no Insta como Prof. Ivan Durães. Prof. Ivan Durães. E indico um livro meu, deixa eu ver aqui, Livre-Arbítrio da Vontade, pela editora Reflexão. É um livro que eu gosto bastante e ele nos coloca diante dessa discussão, desse diálogo entre fé e razão. Livre-Arbítrio da Vontade. Esse e me eu siga não nas redes tenho. sociais, Prof. Ivan Durães. @Prof. Ivan Durães. Isso. Já Isto. chegou a ter 20 mil? Já tem 20 mil seguidores? Não, eu estava afastado das redes sociais, mas Então vamos lá, percebo pessoal. que elas são importantes. Prof. Ivan Durães. E esse livro que você citou eu não tenho, viu, meu amigo? Vou buscá-lo. Olha, vamos resolver isso. É um problema, vamos resolver. Muito obrigado, professor Ivan Durães. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pelo seu tempo. Nós te agradecemos. Obrigado mesmo. Deus te abençoe. Bom, vamos às considerações finais, pessoal. Vamos lá. Meus amigos, nós temos que ter equilíbrio na nossa vida. O justo viverá pela fé. A Bíblia diz: pela fé estais em pé.
Mas a Bíblia também diz, em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Então, nós devemos nos alinhar à vontade do Senhor, não é? Amando o nosso próximo. Amando o nosso próximo como a nós mesmos. E não é pecado nenhum, não existe nenhuma citação bíblica, não existe nenhum senão bíblico para que você não deva se vacinar, dizer, não, isso é falta de fé, não tem nada a ver. Se você estiver doente, você procura um médico. Se é momento da vacina, vamos tomar vacina. E Deus, que cuida de todos nós e sabe o nosso momento de nos chamar a prestar conta diante da sua presença, Ele vai continuar cuidando. Que esse debate possa ter edificado vocês. Eu quero pedir-lhes que vocês, eu não sei se a direção pode colocar o meu Instagram aí, vocês me sigam no meu Instagram, @Roberto Cruvinel, meu diretor, onde está lá? Já está entrando? Né? Me sigam no Instagram, isso. Mas eu quero, antes de mais nada, dizer a vocês o seguinte, eu vou terminar pedindo que vocês me sigam no meu Instagram, @Roberto Cruvinel. Diretor, aquele vídeo que nós separamos está fácil, o último. Então, pessoal, me segue no meu Instagram, @Roberto Cruvinel, se inscreva no meu canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel, e eu vou terminar. Assiste esse vídeo aí que nós encontramos na internet, olha lá. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Não custa repetir. Máscara, mãos, distanciamento. Essas são as 3 medidas básicas para evitar o coronavírus. Não existem outras. Não é tão difícil assim. Difícil é ficar entubado por dias nessa posição. Difícil é ficar com sequelas pulmonares graves. Difícil é perder quem você ama sem nem poder se despedir. A pandemia não acabou. O contágio disparou de novo. Os profissionais de saúde estão sobrecarregados. Seja consciente. Por você, pelos seus familiares, pelos seus amigos e colegas. O vírus não tem cérebro nem coração. Você tem.